Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui na Deep Motivation. Eu sou Brito Curucuaro, o coordenador, e hoje trazemos um convidado super especial. Lembrando que este é o último programa em prol do Setembro Amarelo, que é o mês da luta contra a depressão. Mas é importante afirmarmos que os nossos esforços não irão terminar por aqui, porque o mês da luta contra a depressão também terminou, não. Nós continuaremos trazendo conteúdos para consciencializar a nossa sociedade, a nossa comunidade, a prestar mais atenção uns nos outros, porque depressão não é frescura e todos nós precisamos de prestar atenção nos sinais. Hoje, como podem ver, estou com mais um convidado super especial. Ele chama-se Ordem Mateus o Ajeito, ele que é professor, artista e assistente social. E hoje nós estaremos a explorar um pouco mais da sua área de assistência social. Ordem Mateus o Ajeito, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso programa Juntos pela Vida. Quero primeiro agradecer, a equipe da Deep Motivation por me ter convidado. Dizer que é um grande prazer estar aqui neste lugar para partilhar o conhecimento com as pessoas, a quem está, as pessoas as quais estão a assistir aí a este movimento, da Deep Motivation, que é a luta contra a depressão e o Setembro Amarelo, Exato, exato. O Ordem, na verdade, é escritor e tem um livro, na verdade, que ainda não está disponível e nós aqui estaremos a discutir algumas ideias. Eu já tive a oportunidade de ter uma cópia do livro e é sobre este livro que nós iremos falar hoje. Mas antes de nós irmos para com o livro que intitula-se Os Princípios para Vencer a Depressão, eu gostaria que o Ordem falasse um pouco sobre a sua experiência com a depressão, porque, como está descrito no primeiro parágrafo do livro, você começa a escrever porque você passou pela depressão e conseguiu vencer a depressão. Então, esta foi a grande razão e motivação que lhe levou a escrever Os Princípios para Vencer a Depressão. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua experiência com a depressão, o contexto em que você se encontrava na altura, quando passou pela depressão, o que lhe levou à depressão, quais foram os momentos mais críticos que você passou com a depressão. Gostaria que falasse um pouco sobre o seu momento com a depressão. Falando a respeito desse assunto, depressão não é muito fácil para mim. Talvez agora tenha sido mais fácil porque trabalho com isso. Mas mais ou menos 6 anos atrás era diferente. Eu não sabia, na verdade, o que era depressão. Mas passei a saber quando tive uma conversa com um psicólogo. Então, ele apresentou, eu expliquei os sintomas para ele e ele acabou apercebendo-se de que não, aquilo realmente tratava-se da depressão. Então, ao longo do tempo, eu tive a depressão. Ou seja, a minha depressão surgiu quando eu tive um acidente em 2009. 2009, eu era ainda um adolescente, dos seus 13 anos, se não me falha a memória. Saí da escola, como toda criança, um pouco cuidadosa em relação à estrada. Então, quando eu passava por uma daquelas vias do centro da cidade, eu não controlei, na verdade, a estrada. Então, não me apercebi quando um dos carros vinha de uma certa curva, Então, aquela curva não me permitia ver o carro. Então, o que aconteceu? Eu apenas tentei atravessar a estrada sem antes olhar para os lados. Então, quando eu olhei para o lado, me apercebi de que já estava no chão, bem arrastado e ferido. Durante esse período, tornou-se um bocadinho difícil para mim de compreender as coisas, porque eu já não entendia mais nada. Tudo estava difícil de se compreender e eu apenas chorava por causa da dor. E neste mesmo acidente, eu tive a informação de que a minha perna tinha sofrido e muito. Ela sofreu, teve uma ferida muito grande, acabei tendo uma ferida muito grande, assim também como a minha perna estava deslocada. E quando levaram para o hospital, o médico simplesmente disse que eles iriam amputar a minha perna.
Então, naquele momento, houve um choque dentro de mim. As emoções começaram a se tornar cada vez mais difícil para mim. Eu já não estava conseguindo lidar com aquelas situações. Eu já não queria mais entender a realidade, porque aquele choque emocional fez com que eu entrasse praticamente em pânico, em desespero. Então, era muito difícil para mim naquele momento. Mas, graças a Deus, que um dos médicos se aproximou e disse para ele, não, vamos tentar negociar esse assunto, para tentar perceber como é que vamos estudar esse assunto, para perceber como é que nós podemos ajudar esse miúdo. Foi um momento muito difícil, porque depois da minha convalescência, né, aquele processo de recuperação, eu passei a ser muito caseiro, porque não tinha como sair de casa naquela altura. Era muito difícil, na verdade. Eu não queria receber mais visita dos meus amigos, não queria que os meus amigos me vissem derrotado, não queria que os meus amigos me vissem acamado, não queria que os meus amigos me vissem daquela maneira. Estava muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Que significa que este foi a porta de entrada para o momento depressivo que você teve. Pois é, foi a porta de entrada, visto que eu não superei por muito tempo. Eu voltei à escola, depois da minha recuperação, 3 meses passaram-se, 4 meses na verdade passaram-se, mas mesmo assim eu permanecia com medo das pessoas. Eu não queria que as pessoas me vissem coxeando, não queria que as pessoas me vissem incapaz de fazer certas coisas, porque eu não podia mais fazer exercícios físicos, não poderia mais fazer parte de certas comunidades desportivas, porque eu fazia parte, era um atleta na altura também. Então já não podia mais fazer parte daquilo que eu amava, que eu gostava na altura. Então aquilo abalou muito o meu emocional e praticamente tornou-se difícil de lidar com essas questões emocionais. Começando agora a discutir o seu livro, que é Os Princípios para Vencer a Depressão. Como é que você definiria a depressão? Primeiro eu vou numa perspectiva mais médica, não é? Depois irei na perspectiva pessoal. Na perspectiva médica, depressão é na verdade uma condição que vai muito mais além de uma tristeza normal, não é? Vai muito mais além da tristeza normal, e essa tristeza, ela geralmente acaba condicionando as nossas atividades diárias, não é? Por conta da falta de disposição, da falta de interesse em certas atividades que nós antes gostávamos de fazer. Então, todos esses aspectos acabam levando uma pessoa a ter ou a perceber-se de que na verdade está com depressão. Exato. Então, na minha perspectiva pessoal, ou segundo que eu escrevi, né, no livro, segundo a experiência que eu tenho. Exato. Os 3 pés. Os 3 pés, pois é. Okay. Então, neste livro eu apenas defino a depressão usando 3 pés. O primeiro pé é o pé de depressão, o segundo pé é o pé de prisão, e o terceiro pé é o pé de possessão. Então, o primeiro pé de depressão, não é? Quando falamos de depressão, estamos a falar de uma carga, não é? Estamos a falar de um movimento rápido, não é? Então, quando falamos de depressão, estamos a falar de uma carga. E isso geralmente ocorre quando nós temos uma carga emocional um bocadinho mais elevada. Então, carga emocional nada mais é do que conjunto de situações que nós temos tido todos os dias. Então, cada dia nós recebemos situações diferentes. Nós não estamos em pleno controle do mundo. Exato. Nós não estamos em pleno controle das coisas que estão ao nosso redor. Então, no primeiro pé de depressão, estamos a falar de aquela carga, daquela situação que nos arrasta a um certo caminho. Então, a pressão tem muito mais a ver quando as pessoas ao nosso redor, por exemplo, elas querem que nós possamos ser como elas são, elas querem que nós possamos seguir os seus caminhos, elas querem que nós possamos se clonizar, como o mundo agora é. Nós somente somos a cópia dos outros, não é? Exato. Então, essa questão de ser a cópia é um dos elementos que, na verdade, nem todos recebem essa informação de melhor forma possível. E nem todos conseguem alinhar-se aos princípios, aos padrões que os outros vivem. Então isto acaba colocando uma pressão na pessoa, de esforçar-se além das contas para inserir-se em uma certa realidade. Então significa que esta pressão
é, na verdade, um dos gatilhos para a depressão. Com certeza. E, na verdade, a pressão, ela gera um conflito interno. Entenda? Eu sou, se calhar, uma pessoa muito calma, uma pessoa muito tranquila, mas chega alguém que quer que eu seja uma pessoa muito liberal, uma pessoa super... por aí. Então... Quero que você seja eu. Então isso não é possível, Exato, não é possível. Cada exato. indivíduo tem suas características pessoais e individuais que o distingue, não é? Que o faz ser diferente. Então nós não podemos ser cópia das outras pessoas. Então isso acaba, até um certo ponto, fazendo com que certas pessoas não consigam lidar com essas situações e acabam se isolando da sociedade, porque ela sabe que quando for a sair da sua casa, poderá se constrangir ou entrar em conflito consigo mesmo. Exato. Então, alguns preferem estar em casa. E muitas das vezes, eu por experiência própria, e às vezes tenho visto algumas pessoas que, quando sabem que há uma certa pressão num certo local, elas preferem afastar-se de lá. Por exemplo, se você sabe que há muita pressão, vamos lá, num certo ciclo de amizades, você começa a evitar aqueles ciclos de amizades. E diríamos que quando a pessoa sofre muita pressão em muitas áreas, ela começa a isolar-se daquelas áreas de tal forma que começa a criar o seu próprio mundo em que sente-se à vontade e sem pressão. É isso que o primeiro pé significa. Exatamente. Essa questão de as pessoas praticamente coagirem as outras a fazerem o que elas não gostam ou não querem fazer. É, por exemplo, uma situação prática, só para as pessoas perceberem. Imagina um indivíduo que nunca fumou, nunca bebeu. E ele passa a ter uma amizade que bebe, que fuma. Um ambiente que isso é comum. Exatamente. O que acontece? Essas pessoas praticamente irão coagir aquela pessoa, irão ameaçar, irão pressionar. Então tudo isso vai culminar com a pressão, não é? Emocional que essa pessoa vai ter. E essa pressão vai fazer com que a pessoa queira praticamente se isolar de todo mundo para sentir-se melhor. E como é que acontece a prisão? A prisão. Falando da prisão, estamos a falar basicamente dessa parte de isolamento. Quando nós estamos isolados, nós passamos a perceber de que nós não temos nenhum direito, nós não temos nenhum, nós não temos direito à palavra, direito a se expor, a mostrar aquilo que são os seus próprios talentos. Questão prática. Uma pessoa aprisionada dentro de si mesmo, ela vive com medo. Este medo não permite com que a pessoa exiba ou mostre aquilo que são os seus talentos, aquilo que são as suas capacidades, os seus dons, não é? A pessoa praticamente vive totalmente isolada. Ela quer viver sozinha, quer viver num mundo em que ela sente-se praticamente aceita. Mas sabemos que o mundo que nós vivemos não aceita a todos. Exatamente. E não aceita o diferente, principalmente. Pois é, o diferente. Então, quando a pessoa se encontra nessa situação de não ter direito a expor as suas habilidades, as suas palavras, não é? Então a pessoa praticamente vive aprisionada. Ela não tem liberdade de si mesma. Porque o mais importante é a pessoa ter a capacidade de perceber de que ela está livre. Ela é livre que ela pode pensar, ser ela é livre de falar, ela pode ser o que quiser. Ela não pode apenas ser o que os outros querem que ela seja. Não é? Então essa toda pressão faz com que a pessoa viva aprisionada. Significa que a pressão leva à prisão. Exatamente. E como é que entra então a questão da possessão? Exato, falando da possessão, não é? Então, a possessão tem muito mais a ver com a questão religiosa, não é? Nessa parte religiosa. Então, estamos a falar principalmente da crença. O que nós cremos, na verdade, acaba acontecendo muitas das vezes. Exato. Então, quando falamos da possessão, estamos a falar da perspectiva religiosa, não é? Ou eclesiástica, que sugere que as pessoas que vivem com depressão, elas vivem praticamente coagidas, não é? Elas vivem num mundo um bocadinho mais, um mundo escuro, obscuro. E nós sabemos que nessa perspectiva,
o pai da escuridão é o Satanás, é o Exato, diabo, exato, é aquele que coage as pessoas a fazer o que elas não querem fazer. Exato. Então, a pessoa praticamente é olhada como se ela estivesse possessa. Ok. Porque ela, muitas das vezes, ela acaba mostrando um comportamento totalmente diferente daquilo que a pessoa mostrava antes, Exato, daquilo que a pessoa era antes. Então, este comportamento, essa mudança de comportamento faz com que a pessoa ou desencadeie em si uma vontade enorme de fazer coisas totalmente diferentes daquilo que ele nunca fez, muitas das vezes para ferir as outras pessoas. Então, esta questão de ferir acaba, até um certo ponto, não sendo algo bom. Exato. Porque quando alguém tenta contra a sua própria vida somente para ferir os outros, não se trata... Antes de eu trazer uma questão aqui sobre esse ponto, deixa-me abrir parênteses aqui para dizer que como você crê ou a sua crença determina o seu estilo de vida. É muito importante, porque se você crê de forma errada, então você vive de forma errada. Nós vemos pessoas já viverem num caos porque elas creem de forma errada. Elas creem. Nós vemos pessoas a matarem umas às outras porque elas creem. Elas têm uma fé, mas essa fé é errada. Ok? Mas o que eu gostaria aqui de trazer é que eu tenho muito ouvido, no último programa, eu fiz essa pergunta à Maria Cristina, que estava conosco, ela trouxe o seu testemunho com a depressão. É possível que alguém que tenha Deus passar por depressão? Que tenha Deus e passar por depressão. Na verdade, dizer assim, uma coisa, a depressão não discrimina ninguém. Este é o ponto principal que nós devemos perceber. Religioso, crentes ou qualquer coisa. Depressão não discrimina, não seleciona ninguém. Todos. Porque nós temos que perceber primeiro o que faz surgir uma depressão. Uma luta pode fazer, por exemplo, uma luta de uma pessoa, pode ser cristão, qualquer coisa assim, ou crente. Ela pode levar aquela luta espiritual como se fosse uma luta pessoal e aquilo afetar aquilo que são as suas próprias emoções. Ordem. Quais são as causas da depressão no seu ponto de vista? Eu já tive a oportunidade de dar uma olhada no livro Os Princípios para Vencer a Depressão e eu encontrei ali arroladas algumas causas. Quais são as causas, as principais causas que gostarias aqui de mencionar do seu livro que levam à depressão? Tá bem, posso. Falando das causas, dizer assim, que são diversas causas e as causas não são praticamente conhecidas, porque cada dia surge uma causa diferente, mas existem aquelas causas que nós podemos destacar, por exemplo, a causa genética, não é? A causa ambiental, por exemplo, a mudança do hormonal, qualquer coisa assim, pode até um certo ponto afetar uma pessoa e fazer com que essa pessoa entre em depressão. Pode ser a perda, pode ser a perda também do próprio emprego, do trabalho, pode ser uma nota negativa que a pessoa tirou na escola, pode ser uma repreensão, não é? Pode ser muita coisa, pode levar na verdade à depressão. Qualquer coisa pode levar alguém a entrar em depressão. Os gatilhos que levam à depressão são muitos. São muitos, não é difícil descrever, de fato. Exato, é difícil descrever todos eles. Porque uma coisa pequena pode muito bem levar uma pessoa a entrar em depressão. Porque estamos a falar de choques emocionais. Exato. Estamos a falar de emoção. Trabalhar com as emoções é difícil. A emoção é difícil, é diferente do sentimento. Sentimento, estamos a falar daquilo que nós conseguimos ver, da dor, da tristeza. Mas estamos a falar de emoção, questões internas. Aquele processo que não se pega, que não se vê. Mas que ocorre dentro de nós, da nossa mente. Então, esse processo que a gente não consegue compreender e é difícil de controlar. Ordem, eu gostaria que falássemos um bocadinho aqui sobre a depressão na primeira perspectiva que trouxeste, que é como uma doença, no sentido de que, qual é o termo aqui que usaste? Genética, não é? Alguns de nós não percebemos que a depressão também pode ser uma doença que, como nós apanhamos malária e alguém ter a depressão como uma doença, como qualquer um outro tem a malária.
que queira, por favor, explorar um bocadinho mais este contexto da depressão como uma particularidade genética. Sim. A depressão pode muito bem, é uma doença mental, na verdade, por sinal, porque essa doença não é tratada em qualquer hospital. Estamos a falar principalmente de psiquiatrias, muitas das vezes, assim também como alguns consultórios de psicologias, por aí. Porque não é uma doença que lida diretamente com o nosso corpo, mas é uma doença que lida com a mente. Então, essa parte mental faz com que os psicólogos, eles procurem soluções, porque estamos a falar de algo que eles não conseguem compreender, eles não conseguem perceber. É diferente de você dizer, eu estou com uma malária. Exato. Mas essa mesma depressão, ela pode causar uma dor, uma carga emocional, capaz de fazer com que nós não consigamos entender porque estamos tristes, porque estamos cansados, porque estamos praticamente acanhados ou qualquer coisa assim, porque estamos com uma dor de cabeça, por exemplo. Exato. Dá a ver? Mas a depressão é uma doença e ela pode passar de geração por geração. Exato. Estou mesmo à procura aqui de uma citação. Ok, diz assim: há dores que nunca se mostram no corpo, mas que são mais profundas e mais dolorosas que qualquer coisa que sangre. Lauren Hamilton. É nessa perspectiva que trazes de que é uma doença ao nível da mente, mas que causa uma dor que é real. E uma dor mais profunda que qualquer coisa que nós sintamos no nosso corpo. Com certeza. Ordem, você fala no livro da prostituição como um dos meios no labirinto para se sair do labirinto. As pessoas acabam usando a prostituição para isso. Como é que você enquadra a prostituição na depressão? Bem, para falar da depressão é assim, da prostituição, nesse contexto, é que a prostituição, na verdade, ela é definida como se fosse venda, não é? De um corpo. Então, mas há pessoas que, por exemplo, deprimidas, que por terem influências externas ou problemas, pode ser familiares ou sociais, elas preferem venderem-se simplesmente para ferir certas pessoas. Estás a ver? Por exemplo, isso pode ser pais, irmãos ou simplesmente uma certa comunidade. Quer dizer, elas fazem para ferir a comunidade ao seu redor. Exatamente. Significa que este também é um sinal da depressão? Quando alguém faz alguma coisa para afetar o outro? Com certeza. É a mesma coisa como alguém quando decide cortar o pulso. Exato. Ela não corta o pulso simplesmente para tirar a sua própria vida, mas para chamar a atenção, não é? Entre aspas, não é? Mas nesse contexto, ela procura chamar a atenção de certas pessoas. Como se fosse um grito de socorro. Exatamente, como eu descrevo numa das partes aí, dizendo assim, é como uma criança, não é? Tentando chamar a atenção dos seus pais. Exato, não é? Imagine, uma criança está aí a brincar, e uma criança, por exemplo, está aí a brincar, e ela simplesmente quer que os seus pais vejam o que ela está a fazer. Exato. Imagina uma criança, um rapaz, está aí a construir alguma coisa, e ela quer que os seus pis vejam a sua criatividade. Deem atenção. Atenção o suficiente para o pai aplaudir, se calhar. Mas os pais simplesmente ficam totalmente desatentos e desapercebidos quanto àquela situação. E de repente houve um grito. Exato, não é? Exato. Houve aquela criança a chorar. Exato. E quando eles vão para lá para poder dar assistência àquela criança, para poder dar aquela atenção àquela criança, já não há tempo. Porque se a criança, por exemplo, esteve aí a brincar com faca, a criança pode ter se cortado gravemente. Mas ela faz isso para chamar a atenção, mas nesse contexto pode ser um acidente. Ok. Exatamente. Significa que na tentativa de chamada de atenção pode ser algo fatal para a sua vida. Fala-nos um pouco sobre as redes sociais. Como é que as redes sociais podem ser uma possível saída do labirinto com a depressão? As redes sociais, hoje em dia, elas praticamente guardam ou escondem muitas verdades, não é? Porque estamos a falar de as pessoas vivem apenas na perspectiva. Exato. Mas a realidade, apenas as pessoas estão
ao nosso redor é quem sabem as nossas realidades. As nossas realidades, exato, mas as exato. pessoas estão lá nas redes sociais, do outro lado, a simplesmente mover os dedos e verem o que nós estamos a fazer, elas não sabem o que está a acontecer conosco. Exato, e muitas pessoas acabam criando perfis totalmente diferentes, perfis fakes. Eu lembro-me que no primeiro vídeo de apresentação do Setembro Amarelo, nós dizíamos aí que é incomum nós postarmos, vamos lá, momentos maus no Facebook, Instagram, Twitter ou mesmo no WhatsApp, porque muitas das vezes são plataformas que foram concebidas para partilhar momentos felizes, não é? Até em algum momento nós ficamos constrangidos porque vemos alguém a postar a necrologia e nós não sabemos se damos um gosto, agora até adicionaram as emoções, outras emoções, exato, mas é meio que difícil quando alguém partilha um momento difícil nas redes sociais. Então, significa que as redes sociais têm sido uma plataforma na qual as pessoas acabam vivendo uma vida que elas não têm, uma realidade que elas não têm. Com certeza. E por exemplo, não é? Não em todos os casos. Falo, por exemplo, das pessoas que partilham muito memes. Não é? A maior parte das pessoas que me aproximaram, não é? As pessoas a quem eu fui atrás, corri atrás e fui perceber, mas por que você partilha meme todos os dias? Parece um ritual para si. Não é? E a pessoa simplesmente diz, não, é para eu me sentir bem, eu quero sorrir, eu quero... Então significa que a pessoa não tem outras formas de se sentir alegre, de se sentir feliz. E há muitas pessoas que partilham memes simplesmente para poder sentir-se satisfeitos. E aquilo automaticamente acaba viciando a pessoa. Não em todos os casos. Não, exatamente. Né? Atenção, o Ordem não está a trazer que todos aqueles que partilham excessivamente memes estejam a passar por depressão, mas existem pessoas que acabam alinhando-se a isso para fugir de uma certa realidade. Eu lembro que conversava com um jovem e ele dizia que toda a tentativa de demonstração de felicidade excessiva, na verdade, é um sinal de falta. Porque você tem falta de, por exemplo, uma certa alegria ou felicidade, então você vai partilhar coisas totalmente alegres para que as pessoas pensem que você é alegre enquanto você não é. Não é, exatamente. E isso é uma questão que eu creio que nos próximos dias discutiremos um pouco mais, porque eu penso que há uma necessidade de se prestar atenção nas pessoas que partilham todos os seus momentos. Com certeza. Há que prestarmos atenção. E olha que só os momentos bons. Porque alguém que sente necessidade de partilhar o seu pequeno almoço, o seu lanche, o seu jantar, a sua conversa com um amigo, o seu encontro com talvez o seu namorado, eu penso que alguma coisa ali esteja a acontecer e nós precisamos de dar um bocadinho mais de atenção à Ordem. Você fala no seu livro do suicídio como uma das formas de tentativa de sair do labirinto em que muitas das pessoas que estão deprimidas entram. Explique-nos um pouco sobre o suicídio como uma das portas de saída. É assim, o suicídio geralmente tem sido visto como uma saída, mas na verdade aquilo não é uma saída. Trata-se na verdade de parece uma saída no final do túnel, mas na verdade é uma saída para o abismo, não é? Ou uma porta para o abismo. Então a pessoa praticamente tenta tirar a sua própria vida para poder tirar aquela dor, porque estamos a falar de uma dor emocional. A depressão é uma ferida na alma da pessoa. Então a pessoa quer tirar aquela dor, ela não quer matar o seu corpo. Ela não quer matar o seu corpo. Não quer matar o seu corpo. Porque ela acha que o seu corpo tem a chance de poder fazer alguma coisa, mas a sua emoção ela não quer permite. matar a dor. Ela quer matar aquela dor que está no seu interior. Aquela pressão que estamos a falar. Aquela carga emocional, ele quer tirar, mas não consegue tirar. Então daí que a pessoa acaba suicidando na tentativa de tentar aliviar-se a si mesmo e sair da depressão. Então, mas na verdade não é uma saída. Então ficaram aqui 4 principais tentativas de saída do suicídio. O Ordem falou aqui das drogas, da prostituição, das redes sociais e do suicídio. E qual seria a verdadeira porta para se sair da depressão? Quais são realmente os princípios para vencer a depressão, que é o tema principal do seu livro,
que eu estou na expectativa que o livro seja lançado, porque até agora, na verdade, estamos a discutir um livro que ainda não foi lançado. Esperamos que não seja spoiler, mas nós estamos à espera do livro. Ordem, quais são os princípios para se vencer a depressão? Eu mencionei diversos princípios. Exato. Assim como falamos da depressão no geral, também vamos partilhar aquilo que são as possíveis soluções para a depressão. Mas uma das soluções ideais, ou mais importante, é a questão da comunicação. As pessoas devem procurar as outras pessoas para se comunicar. Então, no livro Os Princípios para Vencer a Depressão, eu menciono como primeiro princípio dar e nunca esperar receber. E este princípio é bíblico, é algo que nós devemos praticar todos os dias para a satisfação própria, para a satisfação espiritual, para a satisfação da nossa alma, do nosso emocional. Porque quando nós geralmente dar é generosidade, é uma questão de generosidade. Mas muitas das vezes nós apenas levamos essa questão de dar como se fosse investir, como se fosse emprestar algo a alguém. Que de alguma forma terei um retorno por isso. Exatamente. Então dar e nunca esperar receber é um dos princípios muito importantes. Porque se nós damos algo a alguém, significa que nós somos generosos e queremos se calhar ajudar aquela pessoa. Mas o que nós não devemos fazer nesse ato de dar é esperar algo. Um retorno, uma retribuição, porque isso não é possível. Porque a pessoa pode não te retribuir. E se não te retribuir, o que você vai fazer? Pode ficar deprimido, por exemplo. Exato. Porque está à espera. Exato. Então tem que ter muito cuidado com essa questão da expectativa. Porque a expectativa, na verdade, está muito ligada com o nosso emocional. Então, se nós esperamos receber algo de alguém, ou se nós ajudamos alguém na tentativa de receber alguma coisa, nós podemos nos frustrar diante dessa situação. Então, o dar está tudo sob o seu controle, mas o receber não está sob o seu controle. Então, por conta dessa situação, é difícil, não é, imaginar que alguém vai, se calhar, retribuir, vai te dar. Então, por isso que você deve pôr na cabeça de que se eu estou a dar a alguém, pode ser amor, dar carinho, dar atenção. Porque se você dá carinho, dá atenção, dá amor a alguém e a pessoa não te retribui, sei que você vai precisar disto. Mas a pessoa pode não vir a te dar. E se você esperar, pode vir a criar um choque dentro de si. E você vai simplesmente esmolar, não é? Como se diz, esmolar essas migalhas, ou mendigar, isso é a melhor expressão, mendigar por amor, mendigar por felicidade. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer, mendigar por amor, mendigar por felicidade e atenção. Não, mas a pessoa deve dar, independentemente de... Então significa que o primeiro princípio para vencer a depressão e para não entrar em depressão é dar e não esperar receber. Corrija-me se eu estiver incorreto, mas eu penso que o segundo princípio, o princípio que eu mais gosto, por acaso, é não tentar controlar as pessoas. Poderia elucidar-nos aí este princípio? Esse princípio. Na verdade, assim como você, eu também gosto muito desse princípio, é o que me ajuda, é o que me põe em pé hoje em dia, não é? O que acontece? Quando falamos basicamente do princípio de não controlar as pessoas. A nossa vida é dividida em duas dimensões com 3 pontos de vista principais, não é? Quando falamos das duas dimensões, estamos a falar basicamente da dimensão que nós podemos controlar e a outra dimensão nós não podemos controlar. Então, quando falamos dos 3 pontos de vista, estamos a falar do ponto de vista pessoal, ponto de vista do outro e ponto de vista da comunidade. Ponto de vista pessoal, ponto de vista do outro e ponto de vista de Deus. Se eu coloco Deus na terceira pessoa é porque Ele já nos deu essa autoridade, não é? Já nos deu esse livre-arbítrio de nós escolhermos o que nós queremos fazer, não é? Então, só quando nós não conseguimos fazer, é daí que Ele entra para poder nos ajudar, não é? Então, quando falamos principalmente das dimensões que nós não podemos controlar, estamos a falar basicamente da temperatura, do ambiente, das pessoas principalmente. Então, tocando nesse ponto, pessoas, dizer assim, nós como seres humanos, como indivíduos, nós temos a nossa forma diferente de pensar. Cada um tem as suas características principais. Nós somos totalmente diferentes.
Então, se nós tentamos controlar alguém que pensa de uma forma diferente de nós, alguém que quando está calado pensa em matar, por exemplo, alguém que está calado pensa em maquinar, alguém que mostra a felicidade nos lábios, mas no seu interior, no seu pensamento, pensa em matar aquela mesma pessoa a quem ele mostra o sorriso. Então isso é difícil a gente controlar as pessoas, porque as pessoas pensam, as pessoas são autônomas. E é por essa razão que nós não podemos controlar as outras pessoas, porque cada um de nós somos autônomos. Então nunca faça isso, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. E não tentar controlar as pessoas é o mesmo princípio para não tentar controlar o incontrolável, as circunstâncias, é o mesmo princípio. Com certeza. Porque não só as pessoas é que não podem ser controladas, mas as circunstâncias também, não é? Control the controllables. Yeah. Controle o que se pode controlar. Yeah. Porque há vezes que você faz um plano totalmente bonito. Exatamente. Não é? E depois, por causa de uma ou de outra coisa, a coisa acaba ficando totalmente uma complicação, não é? E nós acabamos ficando frustrados porque um evento que nós preparamos talvez durante muitos tempo anos, não deu certo, porque alguma catástrofe natural aconteceu, não é? Há pessoas que perderam, por exemplo, empresas, firmas, perderam investimentos com o IDAE e isso de alguma forma também é um choque emocional. É um choque emocional. Então nós precisamos de aprender a controlar nós mesmos. Exato. Não a controlar as circunstâncias, mas a controlar como nós lidamos com as circunstâncias. Só para partilhar aqui que o Ordem é o indivíduo que aplica os princípios que ele traz. Ele sofreu um assalto há dias e na verdade nós tínhamos que gravar essa entrevista já há algum tempo, mas uma noite antes ele foi assaltado e levaram tudo que ele tinha naquele momento, incluindo o celular. E no dia seguinte, quando eu fui ter com ele estava calmo e estava bem. E eu perguntei, olha, mas por que não deu até uma de Shaolin, que é para tentar controlar aí a situação? E ele simplesmente disse, não, nós precisamos de saber lidar com o momento da pressão, porque em algum momento acabamos agindo mal e poderia ter dado muito, mas muito errado. Então, é só um exemplo de que o princípio que trazes é um princípio que você... eu sei que há pessoas que estariam totalmente para baixo, deprimidas, porque é algo recente, exato, perdeu tudo, mesmo tudo e o que exatamente. Então, é um princípio que usa. Qual é o próximo princípio, Ordem? Falando nisso, é assim, para além do que nós não podemos controlar, somente para terminar, existe aquilo que nós podemos controlar. Isto é muito importante. Primeiro, procure saber o que você pode controlar. Isso vai te ajudar. Para além de observar o incontrolável, olha primeiro para o que você pode controlar. Você pode controlar as suas emoções, você pode controlar as suas escolhas, você pode controlar as suas atitudes, você pode controlar as suas crenças. Mas esses outros aspectos que eu já mencionei anteriormente, você não pode controlar. Então procure controlar as suas escolhas, as suas atitudes, o que você faz para os outros. Lembre-se, o que você faz para os outros está sob seu controle, mas o que os outros vão fazer para você não está sob seu controle. Eu costumo dizer que como você trata as pessoas é sua responsabilidade, mas como as pessoas te tratam não é sua responsabilidade. Às vezes nós queremos tratar os outros conforme como elas nos tratam e acaba ficando... Ok, Ordem, o próximo princípio que eu consigo ver no seu livro é nunca confunda o difícil com o impossível. Será esse um princípio? E em que consiste? Exato. Não confundir o difícil com o impossível. Dizer assim, que o difícil é praticamente aquilo que nós tentamos alcançar até um certo ponto, mas mostra-se barreiras e dificuldades de se alcançar. É aquela mesma coisa. Mas o impossível é quando está fora do nosso alcance, do nosso controle, aquilo que falamos há pouco, está totalmente fora do nosso controle. Nós não podemos fazer de maneira alguma, não é? Então, nós como seres humanos devemos perceber de que nós somos capazes de poder fazer tudo. Mas, para que nós possamos fazer as coisas, nós devemos perceber de que nós iremos passar por certas dificuldades, por certos processos de disciplinas. Então, esse processo de disciplina vai fazer com que nós pensemos, não é? Ou pensamos que
essas dificuldades são impossíveis de se ultrapassar, porque a disciplina é a capacidade da pessoa a resistir às dores, às dificuldades e resistir, acima de tudo, àquela voz interna que a pessoa ouve todos os dias: você não é capaz, você não pode fazer, você é fracassado, você é isto e aquilo. Então, se a pessoa tiver a capacidade de domar essa voz, domar as suas dores, domar tudo isso, a pessoa terá a capacidade de perceber de que todas as barreiras criadas não são barreiras para poder destruir elas, mas são apenas dificuldades que elas devem enfrentar, porque a vida, ela é feita basicamente de desafios e sofrimentos. É assim, se você não quer sofrer hoje, você pode sofrer amanhã. Se você não quer sofrer a fazer exercícios físicos, se você não quer sofrer a estudar, você terá de estudar amanhã com remorso, com dificuldades, porque com arrependimento. São princípios, não é? Então, tem esse outro ponto que é impossibilidade. Impossibilidade, como eu disse, é quando nós não podemos fazer, não conseguimos fazer, está fora do nosso alcance. Então, você é capaz de fazer, você não está sozinho, você não pode se subestimar. Você tem a capacidade de fazer tudo quando você quiser, é somente decidir e correr atrás. Ordem, vamos falar aqui do último princípio, dos princípios para vencer a depressão, que é para terminarmos com o momento, que é não estar agarrado ao passado e nem nas coisas negativas. Qual é a importância de não estar agarrado no passado e nem nas coisas negativas, só para terminarmos? Sim, quando falamos principalmente do passado, o passado nos reserva muitas memórias, muitas dores, muitas dificuldades, muitas lutas. Então, este mesmo passado que muitas das vezes acaba se refletindo em nossa mente, e nós, quando lembramos, ela cria em nós certas emoções. E essas emoções acabam se tornando, até um certo ponto, uma ponte para a depressão, para criar depressão dentro de nós. Então, quando nós esquecemos o passado e procuramos viver ou perspectivar aquilo que é o futuro, nós sabendo de antemão que, quando nós perspectivamos o futuro, há também situações adversas, não é? Então, essas situações adversas, nós devemos procurar soluções, não apenas olhar para ela e dizer, não, é o fim, não é? Exato. Então, nós devemos perceber de que o passado pode influenciar muito bem o nosso presente ou o nosso futuro. Então, nós devemos esquecer um bocadinho do que aconteceu no passado e passar a viver ou a perspectivar aquilo que é o melhor para nós. E quanto à negatividade? Então, quanto à negatividade, geralmente nós devemos tentar filtrar e aprender a filtrar as emoções, as informações que nós recebemos. A nossa mente, ela é constituída por um sistema límbico, que é responsável por gestão de informações, gestão de emoções. Então, essas emoções, quando elas basicamente vêm de uma forma negativa, e se elas não forem controladas, elas podem vir a acabar com aquilo que é a nossa própria vida. Então, torna-se praticamente difícil. A pessoa deve perceber de que a negatividade apenas faz com que nós tenhamos o desejo de acabar com a nossa própria vida, o desejo de desistir do mundo, o desejo de sair, porque a negatividade constante faz com que nós tenhamos aquela vontade de simplesmente não ser mais nós. Então é sempre importante esquecer a questão da negatividade. Ordem, Mateus Ajeito, últimas considerações. E enquanto traz as suas últimas considerações, gostaria que tocasse um pouco sobre a responsabilidade da sociedade na luta contra a depressão. As minhas últimas considerações, não é? Então, dizer assim que a sociedade desempenha um papel muito importante nessa mesma luta. Dizer, infelizmente, a nossa comunidade ou a nossa sociedade moçambicana ainda não leva a depressão como se fosse uma doença. Mas, através desse programa, através dessa atividade, através de você que está aí a assistir, pode sim levar essa informação para os outros. Então, a comunidade desempenha, a comunidade deve, acima de tudo, observar as outras pessoas com mais atenção e acolher as pessoas que estão com depressão, para além de simplesmente estigmatizá-las. Porque muitas das vezes acabam estigmatizando para além de ajudá-las. Então, é isso. Então, dizer assim, que saiba gerir as suas emoções, porque as emoções mal geridas podem levar à morte. Uau. Ordem, Mateus Ajeito, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado conosco aqui por pouco menos de 1 hora. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Lembre-se,
Depressão não é frescura, preste muita, mas muita atenção nos sinais. Lembrando, o Setembro Amarelo terminou, mas nós iremos continuar desenvolvendo conteúdos relacionados à depressão, relacionados ao suicídio, relacionados à ansiedade e a todas essas enfermidades ao nível da mente. Muito obrigado por ter estado conosco. Um abraço e até a próxima.